Santo Espírito, Santo Espírito, Santo, 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 Santo Espírito, saudações luminosas aos que escutam esta breve invocação da tradição espiritual portuguesa. Ao longo dos séculos, e particularmente no século XIX-XX, para fortalecer o nosso discernimento e prestação ou participação no século XXI, 2019, dia 20 de abril, em que nos encontramos, sábado de Páscoa, diante de uma bela imagem das armas de Portugal, da Cruz de Cristo e da Alma, Ave, Espíritos em nós. Despertemos mais com este vídeo para a consciência que ao longo dos séculos houve grandes seres que aprofundaram o seu espírito, conhecimento do espírito, conhecimento da divindade, conhecimento das interações corpo, alma e espírito neles e na natureza, e que viveram harmoniosamente, mais ou menos tão, e partilharam por alguns escritos. E podemos lembrar-nos muito rapidamente, até ao século XIX, apenas pondo nomes: São Teotónio de Coimbra, Santo António de Lisboa e de Pádua. Depois, já tardiamente depois, Frei Gil de Santarém. Depois, ainda mais para a frente, a eclosão da geração crítica da FIS, com os primeiros escritos de uma certa sabedoria e análise psicológica de Dom Duarte, ou os apadrinhados e colaborados pelo Infante Henrique como segredo dos segredos, para desembocar, passando por esse ícone da literatura folhanistineca e de cordel, que foi o Infante, as viagens do Infante Dom Pedro das Sete Partidas, para entrarmos no humanismo e naqueles que responderam ao facho erguido pelos homens do Renascimento italiano e da Europa Central, entre os quais se destacavam Ficino, Piccolo, Miranda e Erasmo de Roterdão. Enumeremos apenas João de Barros, Damião de Góis, Gil Vicente, como autores que testemunharam uma crítica dos erros e das opressões ao espírito livre e indicaram também a sabedoria greco-romana como necessariamente unida ao cristianismo ocidental e até já aberto à consciência da sabedoria dos outros povos, algo que os portugueses, com os descobrimentos, estavam a realizar, e surgindo menção a pico, por exemplo, na obra de Garcia de Horta, se tratar das ervas e drogas medicinais, e João de Barros
a fazer a sua famosa Rópica Pnefma, a mercadoria espiritual, onde trata também desta ligação com o espírito, será depois acentuada também por homens como Jorge Ferreira da Silva e Camões, seres de grande amor e claros e pré-claros cavaleiros do amor em Portugal. Depois convirá a nomear também o nosso amigo e sábio Faria e Sousa, ou ainda ao longo do século XVIII, XVII e XVIII, Dom Francisco Manuel de Melo, Frei Álvares do Oriente e já mais tardiamente Anastácio Cunha da Sá e o famoso e sábio Bocage. No século XIX entramos no desenvolvimento mais claro, fora da religiosidade e espiritualidade cristã, onde houve muitos seres que não falámos, mas à parte São Teotónio e Santo António, mas que poderíamos nomear Francisco Tavares, Sebastião Toscano, Frei Gaspar de Leal, entre outros. Para culminar, então, no século XIX, com o desabrochamento grande do magnetismo, do espiritismo e de estudos das ciências ocultas. Nesta época, a partir de 1840, sensivelmente, começam a aparecer as primeiras obras e publicações sobre o magnetismo, pouco depois sobre o espiritismo, sobre o hipnotismo, sobre os poderes psíquicos do ser humano, e há realmente um desabrochar muito grande em muita gente da consciência que somos espíritos, que temos corpos subtis, que temos poderes telepáticos e radiativos muito maiores do que o que quer fazer crer a ciência dura do século XXI, que ainda tem os seus corifeus descendentes do positivismo do século XIX materialista, e que nos últimos décadas tem ainda sido mais ultrapassado por um desabrochar bastante grande dessa interação entre o Oriente e o Ocidente, espirituais, esotéricos, místicos, ocultistas, e o desabrochamento também de veios imaginativos ou futuristas, com discos voadores, com entidades canalizadoras ou inspiradoras, que frequentemente são grandes embustes, como se pode ver consultando os registros em vídeos das intervenções desses autores de grandes títulos, como as que conhecemos de Graham, Curso dos Milagres, Donald Walsh e tantos outros, para não falar de alguns nomes portugueses. Então, o que é que nós devemos realçar? Tal como nesta gravura é mostrado, a ave, para suportar a tradição espiritual, para se abrir à vibração espiritual e poder atingir tanto a coroa de louros da tradição greco-romana e pitagórica, que é prometida aos que em vida vão já obtendo enquanto entrada no campo unificado de energia consciência, a lemniscata da eternidade do tarot, das lâminas 1 e 21 e da força
Ou seja, há que desenvolvermos energias da inspiração no centro do nosso ser e recolher através da meditação, da contemplação, da visão, da abnegação, tais forças para que estejamos mais conscientes e sensíveis da nossa dimensão espiritual e possamos ter tanto sonhos como visões, como intuições, como apoios no dia a dia. Esta imagem mostra-nos então cada um de nós tente que bater as asas suportando a cruz das 4 direções e dos 4 elementos para que no centro desabroche o Graal, o Santo Graal, a comunhão com os mestres, com os guias, com os antepassados, com as bênçãos divinas, com o sol do Espírito. Sabermos discernir quem foram os nomes no século XIX e XX será o trabalho que nos cabe também realizar, ora para apoiar essas almas no invisível, ora para continuar os seus testamentos, as suas investigações, os seus escritos, as suas tentativas de compreensão do mundo espiritual. Podemos nomear, de facto, no século XIX, XX, homens que desenvolveram um pouco mais tal sabedoria e que foram transmitindo-a em revistas, seja as revistas espíritas, que há muitas, desde o fim do século XIX, mesmo do século XX, seja as revistas de espiritualismo, seja revistas literárias, vou lembrar da Águia, por exemplo, entre outras, ou das revistas espiritualistas A Voz do Silêncio, ou ainda as revistas espíritas Estudos Psíquicos, Luz e Amor, sem dúvida, fontes de conhecimento de seres que nesses séculos se interessaram. Olhemos à cabeça Antero de Cantal. Antero de Cantal, que na carta a Ângelo Sarrio de Prado afirma a sua participação em experiências de magnetismo, de espiritismo, de sonambulismo, de hipnotismo, e que as correlaciona com o campo unificado da energia, informação, consciência, que denomina inconsciente a partir da terminologia da época, sobretudo proveniente de von Hartmann, mas que mesmo no século XX vamos encontrar em Jung, quando fala do inconsciente coletivo, que é outra forma de referir este mundo em que Antero atuou poderosamente, trabalhando com alguns dos seus grandes arquétipos, infelizmente, com problemas de saúde e de inserção amorosa e social que o levaram a desgastar demasiado o corpo cedo demais e assim a fazer o seu famoso suicídio voluntário. Além de Antero de Cantal, devemos nomear dos seus discípulos Jaime Magalhães de Lima, Jaime de Magalhães de Lima, que foi também discípulo de Tolstói e que se dirigiu mesmo até à Rússia, até à famosa propriedade de família e centro comunitário e de não violência e de estudo do verdadeiro cristianismo e da educação e instrução das populações,
chamada Isnaia Poliana. Aí esteve Jaime Magalhães Lima e na sua obra As Cidades e Paisagens relata essa viagem, ainda que mais tarde, nas doutrinas do Conde Tolstói e no prefácio ao livro de Tolstói, A Anexação da Bósnia-Herzegovina, também desenvolva profundamente a sua apreciação, por vezes crítica, já que Tolstói por vezes era demasiado asceta ou austero ou absoluto nas suas visões do cristianismo e da vida moderna e da arte e da música. Depois destes dois mestres, devemos referir também Sampaio Bruno, Teixeira Rego e, em especial, Leonardo de Coimbra, que, na sua obra A Luta pela Imortalidade, tenta aprofundar o mistério da vida depois da morte, e que o seu discípulo Santana Dionísio me contou ainda que chegou a tentar com outros discípulos ressuscitar um estudante discípulo que acabara de morrer, com a força do pensamento. A força do pensamento, a força das palavras. E Leonardo de Coimbra, há que lembrar, foi um dos grandes mestres da oratória, reconhecido, antes de ser um pouco marginalizado, tanto pelo Salazar, tanto por outros não admiradores da sua obra de coração livre, como foi a Universidade do Porto e a Universidade Livre Popular. Era um homem dotado de um grande verbo flamejante, que ecoa nas suas obras, ora afetivamente, ora intelectualmente, ora matematicamente, ora espiritualmente, sem dúvida alguma. Teixeira de Pascoais foi outro homem também bastante aberto ao mundo subtil, ao mundo da natureza, seja invisível, seja imaginada, pena seja que tenha, por vezes, desenvolvido demasiado a sua imaginação sem estar baseado numa verdadeira clarividência, o que deve ser sempre o ideal para não se criarem construções míticas que não correspondem à realidade e podem induzir em erro. E então desembocamos em Fernando Pessoa, um homem que teve uma preparação bastante mais forte que os outros todos em relação ao ocultismo, às ciências ocultas, ao esoterismo, já que possuiu muitas obras, leu bastante e escreveu muitos textos e fragmentos, além de ter traduzido 6 obras de teosofia e ter escrito a sua mensagem. E os fragmentos importantes, seja poemas completos, seja ensaios ou pequenos apontamentos, que eu compilei nas 4 obras de inéditos que publiquei, dos quais destaco A Grande Alma Portuguesa, que é uma coarte ao Conde Kaiserling, A Rósia Cruz e a Poesia Profética, Mágica e Espiritual. É nesta carta ao Conde Kaiserling que Fernando Pessoa nomeia a Ordem Espiritual de Portugal, o fundo secreto da alma portuguesa que teria suscitado, que teria desabrochado já no movimento lírico que antecede os descobrimentos, manifestado pelas cantigas de Amiga e por Dom Dinis e outros trovadores, e pelo espírito cavaleiresco que anima e que vai desembocar na transformação que faz Dom Dinis da Ordem Templária de Portugal na Ordem de Cristo, aqui saudada e invocada nesta gravura. Possam as bênçãos da Ordem Espiritual Portuguesa, da Ordem de Cristo, que neste ano 2019 faz 700 anos da sua fundação por bula papal. Ordem de Cristo que Fernando Pessoa vai tentar desenvolver em textos ainda pouco publicados ou pouco compreendidos e que se analisa no fim da sua vida
como tendo sido iniciado nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Ordem Templária, Ordem de Cristo, hesitou no nome a atribuir à ordem espiritual portuguesa subtil, invisível, que intuía, que sentia